Olá! O Você Pode de hoje tem o prazer de receber a Adriana Reis, uma querida que é professora e diretora de teatro, uma grande atriz, uma voz impactante e envolvente. E a gente vai falar sobre sua trajetória de vida, sobre algumas exemplificações na arte e como é que ela consegue caminhar na vida com isso tudo. E muitas curiosidades por hoje. Não é isso, Adriana? Isso mesmo, amigo. Tudo bem Vamos com você? conversar. Tudo ótimo, um prazer imenso estar aqui com você. Seja muito bem-vinda à TV Obrigada, Alerj. obrigada. Espero que seja a primeira de muitas vezes. Tomara. Adriana Reis, por Adriana, quem é você? Ai, Que pergunta primeiro, difícil. uma leonina, né? Leonina adora o quê? Aparecer, brilhar, olha só. Adoro. Não, mas brincadeiras à parte, eu sou uma pessoa muito voltada para a arte, né? Tudo ligado à arte me entusiasma muito. Eu sou movida à arte, seja dança, teatro, canto, tudo envolvendo arte me inspira. Então, essa minha conexão com a arte me pulsa muito, né? Faz com que eu tenha essa energia, essa vontade de viver, essa vontade de aprender, de estar sempre em movimento, estudando, me aprimorando. E é isso, né? A gente precisa estar em movimento sempre. Sempre. O que chegou primeiro? Foi a atriz? Foi a professora? Foi a diretora? Quem Meu amigo, veio primeiro? é Ou uma antes disso tudo, como é que começou, né? Olha, a história é longa, hein? Mas vamos lá. Vambora. Na minha pré-adolescência, eu tinha muita vontade de estudar dublagem. Era uma coisa assim que eu via aquilo na TV e falava, nossa, que maravilhoso. Mas só que eu não sabia qual o caminho trilhar para eu chegar lá, né? Mas eu não sou uma dubladora hoje em dia, né? O meu trabalho mais é voltado para o teatro. Mas eu já faço algumas coisinhas de dublagem. Só que o meu caminho foi muito assim, muito... Você não escolheu? Foi muito louco, porque eu fui atrás do teatro, em princípio, para os meus filhos. Olha que loucura. Busquei uma escola de teatro para eles, né? Eu fui mãe muito nova, então eu tinha uns 20 e poucos anos, fui atrás disso. Não, acho que tinha uns 30 já. E aí, procurando essa escola, eu me encantei e falei, vou levar meus filhos. E aí fiz a matrícula, olha que coisa louca. Fiz a matrícula dos meus filhos, dos 2 meninos, eu tenho 3 filhos, né? Dos 2 meninos, e aí, prestes a começar as aulas... Como se chamam? Juan, Júlio e tem a Rayane, Ótimo. né? Que também são do meio artístico, mas daqui a pouco a gente chega lá. Vamos chegar lá. E aí, quando já estava prestes a começar as aulas, eu fui na escola, né? Enfim, fiz a matrícula e tudo. E aí, num dia, eles falaram, mãe, não vou estudar teatro lá, eu vou estudar em Botafogo, em outra escola. Eu fiquei arrasada, que era perto de casa, e eu tinha feito todo aquele movimento para eles começarem. E aí fui lá dar uma satisfação na escola. Chegando lá, eu falei, olha, infelizmente, meus filhos não vão mais poder cursar aqui, vão fazer em outro lugar e tal. Aí o dono, que era professor, virou para mim e falou, mas espera aí, por que você não faz teatro? E aí o olhinho, né, deu aquela piscadinha. Eu falei, opa, como assim, fazer teatro? Aí eu, inocentemente, eu virei e falei, puxa vida, mas eu acho que eu gosto muito de dublagem. Então não é teatro. Ele, mas espera aí, deixa eu te explicar uma coisinha. Para você fazer dublagem, você tem que ser atriz. Eu, hã? Ah, nossa, eu não sabia disso. Olha que coisa, né? Enfim. Ele não mas para você ser dubladora, você tem que estudar teatro. Bora fazer teatro. Falei, na mesma hora, né? Meu olhinho piscou, falei, bora. E fui eu para minha primeira aula. Fernando, foi uma coisa assim muito Você lembra mágica. onde foi essa primeira aula, o curso? Na Nova Escola de Teatro. Olha, isso faz anos, hein? Mas foi muito louco, porque na minha primeira aula despertou uma coisa em mim que eu não sei te explicar. Eu fiz uma aula, eu fiz um improviso louco e no final da aula, sério, não estou aqui querendo, né, jogar confete, mas no final da aula, os alunos, né, nossa, mas que legal, você faz teatro aonde? Eu falei, gente, para tudo, é a minha primeira aula. E aí o professor ficou super animado e de lá para cá minha vida mudou completamente. Sim. Eu trabalhava numa empresa que eu era gerente. Eu sou formada em marketing também, de fazer esse parênteses, né? Sou formada em marketing. CLT? Exato. E aí tinha um cargo super bom, um salário bem bacana, bem confortável. E aí eu falei, gente, o que eu quero da vida? E aí, paralelo a isso,
esse dono, né, da escola, dessa escola de teatro, ele virou-se para mim um dia e falou: Dri, você tem que fazer escolhas. Tipo, você quer o que da sua vida? Você quer continuar trabalhando no que você faz atualmente? Ou você quer investir na sua carreira de atriz? Porque ele viu um potencial em mim que até então eu não tinha ideia. Aí eu falei, nossa, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, caramba, eu vou ter que tomar decisões na vida a partir de agora. O que eu vou fazer? Ter esse salário confortável, trabalhar com o que eu trabalho, né? Ou investir na carreira artística. Mas quando ele falou isso, acendeu a luzinha. A luz da paixão, né? E aí, é o nosso arquétipo, né? Sim. E o meu arquétipo é totalmente ligado às artes. E aí eu falei, caramba, eu tenho que seguir. Estava escondido até então. Muito. Eu falei, cara, eu tenho que seguir meu arquétipo. Porque quando você não segue o teu arquétipo, aquilo que te chama, aquela coisinha, né, dentro de você, você não está realizada. Você fica fazendo trabalhos infinitos. Para ganhar dinheiro, para pagar contas. É isso. E sempre buscando algo que não fala, cara, legal, estou ganhando aqui, estou fazendo um salário legal, mas não estou realizado. Acho que a palavra é essa, realização. Faltava alguma coisa. Total. E aí você encontrou na arte. Encontrei. Sabe quando você fica meio que perdido? É um novo amor de novo, né? Nossa, meu amor... É o novo meu primeiro amor. Sabe aquela diferença de paixão e amor? Sim. Né? Sim, total. Eu tinha paixão por algumas coisas que eu fazia, mas eu não tinha o amor, que é aquela segurança. Que, paradoxalmente, a arte de atuar não te dá segurança nenhuma, né? É. Mas a segurança... No Brasil, não. Nunca. Mas, assim, a segurança de saber que me encontrei no que eu quero para minha vida. Sim. E você não entrou nessa por dinheiro, né? Nunca. Ele acontece, claro. Hoje em dia ele acontece. Total. Mas tem toda uma caminhada até chegar lá, diferente da zona de conforto que você já estava. Então, para você ver, né? Eu tive que fazer, assim, voltar... Você tinha que bancar 3 filhos, Adriana. Amigo, que loucura. E como é que foi essa... Que louca decisão. Louca Agora decisão. me conta como é que você saiu do seu emprego? Saí, então. Você pediu para sair ou foi mandado embora? Pedi demissão. Com 3 filhos para criar. Com 3 filhos para criar. Onde você estava com a cabeça? Não sei. Essa pergunta não se faz para um artista, porque o artista não tem cabeça. Não tem. Muito bom, muito bom. De artista para artista, mas olha, eu preciso traduzir isso para o telespectador, né? Porque, olha, é um espírito muito aventureiro. Você sair de uma estabilidade financeira e para uma coisa completamente no escuro. Porque você não faz ideia do que vai acontecer, você não faz ideia do se vai pintar trabalho, se vai pintar projetos, e você vai indo, contando com a sorte, né? Contando... na verdade, você tem que ter uma coisa chamada perseverança. Persevera que vai. Eu acho que hoje em dia, no mundo que a gente vive, principalmente no Brasil, a gente tem que perseverar muito, né? Para quem quer ser um artista, né? Porque é tudo muito difícil, você sabe. Ou você vai para um trabalho independente, ou você fica sempre esperando o telefone tocar com uma resposta positiva de um teste que você fez. Então, hoje em dia, a gente trabalha muito em prol do trabalho independente. Vou me autoproduzir. Sim. E aí, esse é o caminho. Eu comecei a enxergar um pouco isso. Resolvi abrir uma escola de teatro, né? Bom. Que é o que me dá aquele respiro, né? Sim. Tipo, eu tenho algo aqui que vai me sustentar e, paralelo a isso, vai me trazer um prazer enorme, porque eu amo dar aula. É muito prazeroso. Então, eu acho que foi uma junção de coisas boas. E quando você sabe o que você quer, é aquela historinha do universo conspirar. Você sabe disso, né, amigo? Claro. Você também é um artista. E o universo foi conspirando, as coisas foram acontecendo. E quando eu vi, a magia estava acontecendo. Sabe, quando tudo vai... Sem querer, querendo. As peças vão se encaixando. E aí... Quando você entende que era para ser isso, né? Era para ser isso. Só faltava você encontrar e encontrou. Eu acho que faltava alguém chegar para mim e falar, vai que você dá conta. Aquela pessoa que te dá uma segurança e acredita em você, e nem você mesmo tem essa segurança. Você é assim hoje em dia? Sou.
precisa de um empurrãozinho? Não Porque eu mais. vejo você com muita atitude. Não mais. Então, essa segurança, essa insegurança que eu tinha Ah, era por conta da estabilidade, né? O que vai ser se eu abrir mão de um trabalho para eu investir numa coisa assim, né, no escuro? E você não acha que estudar arte também te trouxe mais segurança, tratou certas crenças limitantes que você tinha? O teatro também é um tratamento? Será que a arte em geral te ajudou a ter mais autoconfiança? Olha, autoconfiança eu acho de certa forma eu sempre tive, mas eu acho que ela acentuou no sentido de eu posso, né? Você pode, olha aqui, ó, trocadilho. Eu posso e vou fazer isso acontecer, né? Uhum. Porque quando a gente fala de teatro, né, da carreira artística, é tudo muito incerto. Mas quando você tem a opinião de uma pessoa que não é seu familiar, que não é ninguém que fale nada para te agradar, tipo, vou te incentivar, uma pessoa neutra, né, que não é do seu convívio, que chega para você e fala, nossa, você tem assim, um potencial enorme. Uma opinião que não é política. Exatamente, você usou o termo certo. Uhum, uma E aí opinião verdadeira, você acredita, você fala, sincera. nossa, tem gente me enxergando, então eu preciso realmente acreditar mais em mim e desbravar esse mundo. Uhum. E é muito curioso, porque o teatro, vale até a pena ressaltar isso, né, para quem está assistindo a gente, não é só para quem quer ser ator ou atriz, para quem quer trabalhar com o teatro, com cinema, com TV. O teatro Precisa ter dom. não precisa. Eu acho que para arte você não precisa ter dom nenhum, acho que você precisa querer. Uhum. Né? É a mesma coisa para você cantar, para você dançar. Mas eu não levo o jeito vem quando você quer. E quem não canta e não dança de jeito nenhum pode se arriscar a fazer teatro? Deve. Quem não canta, vai fazer aula de canto, vai se preparar, vai estudar, vai conseguir cantar. Quem não dança, vai dar, né, aquela coisa de sem jeito no início, depois você vai começar a entender a marcação de espaços, o ritmo. E aí você Matemática pura, né? Total. E você vai dançar. E quem quer ser ator e atriz vai estudar teatro porque você vai conseguir. Consegue, amigo. Isso aí é fato. Como é que as aulas de teatro podem auxiliar no desenvolvimento escolar de um jovem ou de um adolescente, uma criança? Essa tua pergunta é genial. Eu tenho muitos alunos que têm várias questões, né? De autoestima, timidez, que não tem muita mobilidade, que tem uma dificuldade enorme de se expressar com o corpo também, não só com a fala, mas com o corpo, porque o corpo fala, né? Inclusive tem um livro com esse título, O Corpo Fala. E a gente percebe o quanto o teatro é generoso, o curso de teatro é generoso, no sentido de te dar ferramentas para você amplificar todo o seu potencial. E descobrir também porque você às vezes tem tanto potencial, mas está lá guardadinho numa gavetinha e ninguém vai lá abrir essa gaveta e você fala, caramba, alguém me descobriu. Caramba, eu consigo levantar esse braço para tal lugar. É o corpo que a gente chama de corpo extra-cotidiano, né? Que o ator tem que ter isso. A gente trabalha tudo no extra-cotidiano, o corpo no extra-cotidiano, o pensamento, as emoções. Você vai levando para uma catarse de emoções que quando você vê, você fala, eu posso. E a gente pode tudo. É aí que entra o autoconhecimento também? Entra o autoconhecimento, como eu lido com as minhas emoções e como eu enxergo o outro, porque o teatro tem muito isso, né? De você olhar o outro, não é aquele olhar individual que acontece muito hoje em dia, né? Na vida louca que a gente vive, a gente Só está para sempre si próprio. é meu, é para mim, sou eu, e eu, aquele egocentrismo. E quando você vai fazer teatro, você fala, caramba, tem o outro. E aí você começa a enxergar o outro. É mais até sobre o outro do que sobre você propriamente dito. Eu posso acrescentar que se houvesse teatro como matéria escolar obrigatória no ensino público, por exemplo, eu acho que haveriam menos brigas de trânsito, né? Porque essa Tal. coisa de saber que o outro existe,
que existe, né? No supermercado, bater o carrinho, opa, desculpa, de não deixar o carrinho em qualquer lugar ali, jogado no supermercado, para o corredor, o pessoal passar, essa coletividade, essa noção do coletivo, noção de humanidade, né? O mundo seria muito melhor. O que você acha que falta para aprovarem isso, Adriana? Olha, amigo, proposta? Nossa, você falou uma coisa muito importante. O que falta no mundo, na verdade, é empatia, né? A nossa vida é tão louca, tão corrida, que a gente esquece de ter a tal empatia, de perceber o outro. Seria lindo ter isso, ter o teatro, né, como, não só como extracurricular no teatro, mas como ser uma matéria ali de que assim como a educação física, né? Muito. Em algumas escolas você encontra aula de teatro, mas como extracurricular, né? E não obrigatória. Não obrigatória, mas se a gente para pensar que a gente está falando do ser humano e que a gente tem que educar, preparar, não que o professor tenha a obrigação de educar o aluno, não é isso, a educação... Mas é uma grande parceria com os pais. Parceria. É genial o que você falou, Fernando, é parceria com os pais. E o teatro faz com que exista essa simbiose, sabe? De união da família com a arte, fazendo com que os professores entendam mais as necessidades dos alunos, que troque com os pais, com os familiares, né, com os seus responsáveis, sobre as dificuldades daquela criança, daquele adolescente, até mesmo do adulto. E aí ele vai entendendo e vai amplificando as suas potencialidades. E quando uma criança ela começa a ter segurança nela, ela vira um adolescente que mais seguro, né? Com mais propriedade das suas emoções, das suas questões. Com uma mente mais sadia também, né? Com uma mente mais sadia. Porque é um período que a gente adora fazer besteira, né? Adolescência. Total, Você já fez também? Tô com a campanha e sair correndo. Ai, que delícia. E nesses tempos de hoje tem problemas até mais graves, né? Não quero nem chegar a comentar isso. Exatamente. Mas ainda temos a esperança na juventude, né? Total. Mas eu acho que fazer besteira também, faz parte da adolescência, né? Mas eu acho que a gente pode propor para essa adolescente, para esses adolescentes, para essa criançada, essa juventude de uma forma geral, propor universos diferentes, sabe? Porque hoje em dia a criança tão que é tela, computador, né? É joguinho, e aí não está trabalhando o quê? Não está trabalhando o corpo, não está trabalhando suas emoções, não está trabalhando outros potenciais que ela precisa descobrir até para ela poder se descobrir como ser humano. O que eu quero da minha vida, né? Vou ter que ficar batendo cabeça até entender tudo e descobrir por conta própria. Ainda mais no final do ensino médio, bate uma confusão, né? Nossa, o que você é da vida? E a pressão da cobrança. E aí? Já escolheu técnico em quê? Faculdade de quê? Exatamente. Então o teatro também entra para auxiliar nisso aí, né? Tentar buscar a vocação, se conhecendo. Muito bom. Muito. Olha, daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente volta a falar com a Adriana. Vamos falar mais sobre arte e cultura, sua trajetória e a curiosidade que eu prometo para você já já. Até logo! De volta com Você Pode, hoje recebendo a Adriana Reis, que é diretora e professora de teatro e atriz também, né? Sim. Como é que é esse lado atriz? Você já fez audiovisual, teatro? O que a atriz faz, né? E de tudo. O que você já fez? Meu amigo, eu faço de tudo um pouco. Muito teatro, muita peça, eu já fiz muita peça. Audiovisual, acho que já fiz uns 4, 5. Acho que a gente tem que experimentar tudo, né? Meu sonho é fazer um longa, quero muito. Vou jogar pro universo, né? Cinemão, né? Cinemão, naquele telão lá maravilhoso, que por sinal pude assistir meu filhote, né? Na pré-estreia do filme dele. Mas é isso, eu acho que é experimentar. A gente que trabalha com esse ofício, né, do ator, eu não fico num nicho só. Eu quero fazer teatro, eu amo teatro, amo o palco.
Eu acho que Eu ia te perguntar isso. O que você mais gosta de fazer? Se é o luz, câmera, ação ou se é palco? olha, engraçado, né? Eu É sempre tudo fui muito gostoso, né? tudo muito gostoso, você falou tudo, mas são sensações diferentes, né? Uhum. Prazeres diferentes. Amo teatro, amo estar no palco, porque a atuação no palco é aquilo ali, é o momento presente e foi, né? Não tem corta. Uhum. E o audiovisual, eu acho um barato, porque você também tem uma experiência muito de olho no olho, né? De sentir o momento ali presente também. São. É, é maravilhoso, tudo muito maravilhoso, mas são propostas distintas. Não geralmente as pessoas falam, porque o teatro é mais, a TV é menos. Não é isso. Você sente da mesma forma. Só que na TV, uma sobrancelha, né, levantada fala muito, para o teatro não, né? Verdade. Inclusive, quando você falou de teatro, né? Você já gesticulou assim. Exato. E a TV é menos. E eu percebo aqui no podcast, né? Que eu te conheço pessoalmente, Sim. você é uma grande amiga, devo assumir isso. Uhum. E você sempre tem movimento, o braço, porque você é totalmente teatral. Muito. E como você é professora, tem muita noção de onde você está, que você está diante de câmeras. Uhum. Você está sempre enquadradinha, você não Sim. derrubou esse copo de água ainda, né? Então, assim, é uma forma rasa de explicar para o Sim. telespectador a diferença. A diferença, né? exatamente. Então, o audiovisual, você tem que estar aqui ó, no foco, na câmera, mais paradinho. Isso. E o teatro, a voz tem que chegar na última cadeira, total, né? É. No audiovisual, que é gravando cinema, novela, série, fala mais baixinho, porque tem o recurso do microfone. Tem o microfone. Tem bumbo, tem tudo. A expressão facial, você não pode utilizar muito, porque no audiovisual você trabalha mais com a palavra, né? Ah, é? A palavra tem muita força. Uhum. O que A eu não quero- ser as cenas que não tem texto. Exato. O que eu quero falar é. Eu não vou passar com uma cabeça mexendo, ou com uma boca, ou com um olhar. Está mais na palavra, né? Do Entendi. que O na olhar expressão. também. O olhar fala muito. É. Mas no áudio você não trabalha muito com as expressões faciais. No teatro você já explora muito isso, né? Entendi. No audiovisual você namora a câmera, a verdade é essa, né? Você tem que ter esse chameguinho com a câmera, até para ela poder te favorecer. É. E o teatro é muito expansivo, exatamente isso. Você explora tudo, você vai do nível baixo até o alto, você se permite tudo. Uhum. Então são experiências distintas, porém carregadas de uma mesma emoção. O ator não esvazia para fazer audiovisual, né? Para fazer novela, para fazer cinema. Pelo contrário, ele vai estar preenchido de emoção da mesma forma que o teatro. Porém, não tão expansivo corporeamente, se é que você me entende. Sim. Mas a emoção, o preenchimento é o mesmo. É sempre importante estar dentro do quadro e passar toda essa expressão. E o teatro te dá mais liberdade. Mais espaço e necessidade de ser exagerado, né? É porque eu costumo dizer que a técnica de Meisner, para quem não conhece, né, que é a técnica da repetição, é você viver muito o momento presente, é você observar o colega em cena e trocar com o que ele está te dando. A técnica de Meisner é muito utilizada no audiovisual, porque você não utiliza nenhuma outra técnica, você não utiliza para o audiovisual uma técnica, até pode utilizar um pouco de Stanislavski, né, ativar uma memória emotiva e tudo mais, mas eu acho que é muito mais para o audiovisual você trabalhar com o momento presente, o aqui e agora. Eu estou com o Fernando aqui, vou fazer uma cena com você. O que você fizer em termos de expressão, de olhar, eu vou receber e vou reagir na mesma hora. Com o que está acontecendo no presente. No momento presente, né? Sem combinar antes. Sem combinar. É você viver o momento presente ali. Uhum. É você estar muito conectado com o teu parceiro de cena para que a cena aconteça de forma mesmo natural. Fazendo repetidas vezes, mesmo dá para ter essa troca do aqui e agora e variar? Dá, porque essa é a cereja do bolo. É você não se preocupar com eu preciso chorar, agora eu preciso fazer isso. No audiovisual, acontece, tem que acontecer de uma forma genuína para ser crível, porque senão fica aquela coisa de meio teatral, né? Então, eu acho que a diferença
para mim, tá? A diferença do audiovisual para o teatro é que no teatro você trabalha com Stanislavski, com Brecht, que é a quebra da quarta parede, com Grotowski, com Meyerhold. Então, você tem um leque de emoções, de técnicas, de interpretações, né? De metodologias e do método, porque método mesmo é de Stanislavski. Aí a gente vai falar de metodologia. Você tem aí Brecht com a quebra da quarta parede. Você vai Vamos explicar então o que é a quebra da quarta parede? Nossa, a quebra da quarta parede é muito interessante, porque diferente de Stanislavski, que você vive o personagem, né? Você conta uma história no momento presente. Brecht, o ator, ele representa o personagem, ou seja, ele conta uma história que já passou. Então, fica claro para a plateia que ele não está vivendo o personagem, que o ator está contando uma história que já aconteceu, diferente de Stanislavski, que você vive o personagem. E qual é o grande barato da quebra da quarta parede? É você mostrar para a plateia que aquilo ali é teatro. É isso. De uma forma assim, mais desenhada, né? Vamos imaginar aqui que temos a primeira parede de um lado, a segunda parede do outro lado, a terceira parede aqui atrás e a quarta parede é aquela de frente para a plateia. Sabe naqueles filmes de Deadpool, quando a gente está numa cena e de repente ele olha para a câmera É isso. E começa a falar com o espectador, assim... Eu estou aqui com a Adriana e a gente não está interpretando nada. Estamos apenas batendo um papo. E aí volta aqui a gente. Aliás, Essa é a quebra da quarta parede nua e crua. Que tem muito também no audiovisual. Que no teatro é muito interessante. A gente acha super engraçado, né? Muitíssimo. E é maravilhoso pagar o ingresso e o ator falar com a gente. Muito. Tá lá naquela cena lá, tudo, né? Com aquela emoção. Daqui a pouco ele quebra aquela emoção, troca com a plateia e volta para o personagem. Isso. É genial. E você pode quebrar a quarta parede de várias formas, né? De repente, estou numa cena aqui com você, uma cena fortíssima aqui, imbuída de emoção, daqui a pouco passa uma banda trocando. E aí, o que é isso? Passa uma banda Ou alguém tocando. dando cambalhota. Isso é quebra de quarta parede também, né? Olha, não sabia, professora. Porque você sai daquela emoção que você está assistindo e você... De repente fala, opa, passou alguém ali, que estranho. Aí você já saiu. Não precisa necessariamente falar com o espectador, mas saiu da emoção e voltou, já quebrou a quarta parede também. Existem várias formas de quebrar a quarta parede. Nossa. Não é só essa de você trocar com a plateia. É de algo acontecer de forma inesperada que a plateia fala, nossa, gente, isso não faz parte da história. O que está acontecendo? Isso quebrando o óbvio, né? Quebrando o óbvio. Sempre. E aí a plateia sai daquela emoção, né? E aí depois ele volta para aquela emoção. Ele percebe que estão contando uma história, que a história não é contada no momento presente como é Stanislavski, né? É meio assim, é um pouco confuso para quem escuta e quem nunca teve contato com o teatro, mas basicamente falando, Stanislavski, você vai pagar o ingresso, você vai assistir uma peça no qual você vai acreditar que o Fernando é o Dom Pedro I o tempo todo e vai sair acreditando que ele é o Dom Pedro I, diferente de você assistir uma peça que tem essa pegada brechtiana, que você vai ver o Fernando como Dom Pedro I, que pouco ele não vai ser mais o Dom Pedro, ele vai ser um ator falando com a plateia, ou, de repente, naquela cena que está rolando lá, séria, né? uma cena importantíssima, passa alguém, ou surge uma música aleatória, do nada. Que não é da época. Que não é da época, entendeu? Que mostra para a plateia que algo está acontecendo diferente do roteiro, e depois a plateia volta a entender a peça, e aí fica bem claro que aquilo ali é o quê? É uma representação. Muito bom. O Você Pode volta daqui a pouquinho com a Adriana Reis. E aí, Adriana, eu vou te perguntar sobre sua família. Olha. Pode ser? Lógico. Então não saia daí, que é bem interessante. Já já estamos de volta. Estamos de volta com Você Pode, aqui recebendo Adriana Reis, grande atriz, professora e diretora de teatro. Adriana, você é mãe, você é filha, você é vovó.
Isso. Que familhão, hein? Nossa, delícia. Muito bom. É? Tá com os Muito pais bom. aí ainda firme na rocha? Olha, tô casadinha, né? Hum, Com o diretor de teatro também. hum. É, E assim, a família é tudo, amigo. Eu acho que família pra mim é o alicerce, sabe? 3 filhos, né? 3 filhos 2 homens e uma mulher. e uma mulher. É. O que que eles se tornaram? Vamos falar da mulher primeiro, né? Primeiras damas. Sei que não é a mais Nossa. velha, mas... Ela é mais velha. Ah, ela que é a mais velha? Ela é mais velha. Se chama Rayane. Rayane A Reis psicóloga. também? Rayane Reis, a Rayane Reis também Uma tem o Reis na grande família. psicóloga. Psicóloga maravilhosa, gente. Olha, não é porque é minha filha não, mas ela nasceu para isso. Tem um talento nato pro E que é a ela sua faz. cara, hein? Parece demais Aquelas suas comigo. fotos em preto e branca Nossa, são dela. É. são dela, é verdade. Todo mundo Tipo fala isso, isso. é impressionante. Mas a Rai chegou a arranhar um pouquinho do lado de atriz dela também, quando era mais Jura? nova. Ela estava na matrícula quando você levou? Não, Só os só os rapazes. meninos. Mas ela chegou a trabalhar com eventos de princesas, isso tudo, que é Ah, uma sim. atuação belíssima, que cantava também. Só que foi por um tempo muito curtinho. E os meninos, mas assim, tem um vozeirão, Rayane, tá? Canta belíssimamente. Nossa. É, Tipo o que que ela canta? Só para ter uma Ai, noção. amigo. É a Adriana Calcanhoto? É tudo. Ela tem tudo uma voz maravilhosa. na linha da nova MPB? Também, tudo, Também, olha, também. olha É só. Uma vasto Ivete Sangalo repertório, também. vasto repertório. É do karaokê, soltar é pra ela, na festa é com ela. Mas, brincadeiras à parte, ela como psicóloga, ela é, assim, exemplar. E os meninos, eles já foram pro caminho das artes mesmo, né? O Juan, que é o do meio, ele é ator, um ator maravilhoso. Uma mamãe baba, né? Falar que os filhos são maravilhosos é típico de toda mãe, mas não tem Mas como... e o ator é maravilhoso? Não, o Juan é um O ator... filho é uma coisa, e o ator? Maravilhoso. Você é professora de teatro. Maravilhoso. Você Não, pode dizer, se for ruim, você vai falar que é ruim. Não, eu falaria de verdade. É. Não falaria que Ou é ruim. nem tocaria no assunto. Exato. Eu acho que é esse caminho. Não falaria que é ruim, mas Mas não já que tocaria tocou no no assunto. assunto e você é professora, você tem propriedade de dizer Total, porque se é maravilhoso ou não. o Juan, ele além de ser um ótimo ator, ele é músico, ele é compositor, Completo, hein? ele é escritor, ele acabou de escrever um livro infantil, coisa mais linda. Que lindo, cara. As músicas dele tem no Spotify. E assim, gente, ele é um artista pleno, sabe? Tudo, ele faz de tudo um pouco. Ele é maravilhoso. Eu tô de boca Um aberta. artista completo. E o Júlio, gente, Júlio Reis, para quem não o conhece, vai ter o prazer de conhecê-lo. Está nos cinemas com o filme Homem com H, uma biografia do Ney Matogrosso. E o meu filho faz o Cazuza. Que isso, mãe. Gente, é de um orgulho. Eu tô como? Nas nuvens. Não, Eu- deixa eu dar uma opinião pessoal aqui. Gente, a mãe vem ao mundo, coloca 3 filhos no mundo, 3 filhos lindos, né? Obrigada. Feitos com amor. Sim. E aí tentou inserir na arte. Uma menina virou psicóloga, que é um Aham. sucesso, O sucesso. né? Um filho que é ator, escritor, né? Sim. Completíssimo, um grande Completíssimo, artista. Juan. E um filho que entrou em cartaz na telona. Na Que você está sonhando em telona. fazer um longa, quer dizer, ele já Olha, realizou já para você. realizou. Gente, imagina o coração de uma mãe nesse momento. Gente, Eu não tenho palavras, eu acho que... Tomara que você tenha, para explicar o que você está sentindo. ai, Quer dizer que o amigo. seu filho faz o papel do Cazuza, Cazuza. né? No filme Homem com H, Homem com H. que do- é a história biográfica do gigante Ney Matogrosso. E olha, eu vou te falar, é um filme lindíssimo. O Esmir Filho, que é o diretor e foi roteirista também desse filme, Uhum. ele foi de uma sensibilidade ímpar. O Você filme já é viu na belíssimo. pré-estreia? Vi na pré-estreia, tive o prazer de assistir com o Ney, com aquela Jesuíta Barbosa, aquela galera de peso maravilhosa, um elenco maravilhoso. E a história, eu vou te falar uma coisa, Fernando, eu chorava, eu ria, eu cantava. É belíssimo. Tudo que Eu tô eu falar doido pra aqui ver. é pouco para você entender o quão maravilhoso esse filme. Olha, eu ouso dizer que é uma das cinebiografias mais lindas que eu já assisti. Então, vale muito a pena.
Vá ao cinema, porque é imperdível. Homem com H, gente. E o meu filho fazendo Cazuza, tá? Que isso. É muita Chique, onda, né? mamãe. Muita. E a vovó surgiu quando? A partir de que ano? Nossa, a vovó, eu tô com um netinho, que é o mais velho, que faz 6 anos agora em maio, né? Show. Tenho a filha da Rai, o O de Eris, 6 anos se chama Eros, Eros e é filho de... do Juan, Tá. completa 6 anos agora em maio. Parece uma mitologia grega, né? Né? Eros, filho de Juan. Olha, deus grego, né? É. O deus do amor. Aí tem a Celina, Que filha é da Rayane, Filha da Rayane, um a aninho. psicóloga. Mas tem uma coisa muito interessante que eu já vou te contar aqui, uma coisa bem interessante, aliás, assim, surreal. Adoro. A Celina nasceu Ah. em abril, dia 3 de abril, né? 8 e pouca da noite. Não vou saber exatamente o horário. Tipo assim, 8h17, mais ou menos, da noite. E a minha netinha, filha do Júlio Reis, Sim. nasceu dia 3 de abril, 8 e pouca da noite. Eu acho que foi diferença de 10 minutos. Não acredito. Tipo, uma nasceu mesma data, né? Diferença de um ano. Gente, 3 de abril, 8h17, digamos. E a Nara, a minha netinha, que nasceu agora em abril, filha do Júlio, filha do Júlio com quem? com a Manu Quem é Manu a Gavassi. Manu Gavassi. Isso. O meio artístico O meio continua artístico aí na continua, família. bombando. A Nara nasceu dia 3 de abril, às 20h27, não sei o horário exato, mas diferença ínfima, diferença de 10 minutinhos. Gente. E no mesmo dia, gente, Não, temos que comemorar. no mesmo dia já é demais. Agora, Não numa é? diferença de 10 10 minutos, minutos, é um gente. feixe de luz. Total. E sem combinar, né? Porque não tem hora pra amar. Querido, parto normal, as duas. A minha filha, parto normal, Manu, parto normal, no mesmo dia. Não é coisa assim do Não, e sem universo. falar de toda a gestação, que deu tudo certinho, né? Gente, Calculado muito friamente. alinhado. Essas Muito primas, alinhado, essas calculado não, alinhado. Essas primas vão ter muita conexão. Além da festa juntas. Aniversário junto, né, gente? E aí, Aniversário toda festinha vai ter que ir junto. Ou então, querida, é o quê? Ponte aérea, Rio São Paulo, para poder dar conta de 2 Meu aniversários. Deus. É, porque toda a família vai estar presente no aniversário de todos. Exato. E aí vai ter que ter um esquema, Eu Adriana. acho melhor fazer um festão, né? Comemorar Vai os ter dois que- juntos. Não, as vai duas ter que ter um juntas. esquema. Tem que ter, total. A partir de 1 ano até os 15. E Festinha depois, junto. a não ser que cada uma cresça, queira viajar para um canto do mundo, aí sim separa. Mas a família vai convidar e aí vai escolher quem? Não pode. Já estamos programando já uma viagem família Vocês têm que pensar nisso. para juntar os netos, todo mundo e Isso. fazer aquela Não, mas especialmente no aniversário dos dois, que é no mesmo dia. das duas. Das duas, perdão. Que é no Surreal. mesmo dia, vai ter que ter um esquema Tem que ter, amigo, tem que ter. Pra Desenhado aí. Desenhado, alinhadíssimo. estratégia. Porque ainda mais criança, não pode ficar Não triste, dá. né? Não, a minha sugestão, já falei, é fazer uma Cadê a comemoração. vovó? Tá no aniversário da... Não, não Não pode. dá, não dá. Tem que fazer uma comemoração para as duas, né? Sempre. E é sempre uma diferença de um aninho só, gente. Ai, maravilhoso. Olha, eu vou garantir a vocês da família que é melhor assim do que quem nasce dia 25 de dezembro, 24, que nem minha mãe, por exemplo, né? Olha. Porque tem um aniversário completamente esquecido, sem é presentes, verdade, só presente de Natal. É verdade. A minha mãe nasceu na véspera de Natal e só ganhou um presente até hoje. Gente, Né? E Jesus Cristo é muito maior do que qualquer ser humano na Terra aniversariando na mesma data que ele. Ah, mas também é uma delícia, Então, né? poderia ser pior, tá, família? É verdade. Família Reis poderia ser pior. Me fala mais sobre o Júlio Reis, que está em cartaz com H. Ele começou já sendo ator? O seu filho do meio? Ele começou muito novo. Quer dizer, lembra aquela história que eu contei para você, lá atrás, que fui ver teatro para eles fazerem curso? Sim. E aí ele foi fazer teatro muito novinho, em Botafogo, numa outra escola, que agora eu não recordo o nome. Então ele já estudava teatro desde muito novo. Só que a carreira de modelo dele começou com 15, 16 anos. E Então foi, se tornou modelo também. foi. E aí Que ele, tipo de modelo? modelo de passarela. Sério? É, Que Júlio, viaja e tudo? Tudo. Já fez altos desfiles, né? Você está falando Milão. assim de modelo de desfile de alta? Altíssimo, altíssimo. Para altas marcas. Por exemplo, Ai, amigo. Milão. Milão. Vamos falar dos lugares, então. Viajou o mundo a trabalho com o modelo, desbravando. Nossa. Japão. Japão. O Júlio é super conhecido no meio da moda, né? E aí, mas paralelo a isso, ele sempre foi ator.
Só que ele começou a desbravar esse mundo da atuação faz uns anos, né? Não tem tantos anos, já tem que ele Desbravar que começou. você diz não é estudar, mas Não, trabalhar com isso. trabalhar como, Tá. né? É paralelo Sempre estudou teatro, sempre arte em estudou, geral. sempre Passou pelas também. passarelas do mundo. Ainda passa, porque ele é Sim. um modelo ainda que está aí Atuante. atuante no mercado. E paralelo à carreira de modelo, ele conseguiu alinhar também a carreira de ator, que foi sensacional. E ele já fez algumas séries, é, já fez alguns curtas-metragens também. O Homem-Peixe, que foi bem bacana, um sucesso. Foi até para o exterior esse curta, O Homem-Peixe, quem puder assista. E uma série também, que agora não estou lembrando o nome, mas uma série lindíssima também, que ele fez, está gravando uma outra série. E, assim, a cereja do bolo agora, né, recentemente, foi esse presente, que é o personagem que ele ganhou, que caiu do céu. E tá um Cazuza tão doce, um Cazuza tão lindo, diferente do Cazuza que a gente, né, tem referência, que ouve falar, né? Segundo Ney Matogrosso, o Cazuza era um cara bonitinho, mas ordinário, né? Ele sempre foi um cara bonito também. Muito, mas a relação do Cazuza com o Ney foi uma relação muito assim linda, né? A amizade que eles construíram, o Cazuza no final da vida, doente, o apoio que o Ney deu para ele, de estar sempre ao lado dele também, foi muito bonito de ver. Inclusive, a Lucinha, mãe do Cazuza, assistiu o filme na pré-estreia. Olha que responsabilidade pro Júlio, hein? Foi demais. E ela vê também esse Cazuza, que foi interpretado pelo meu filho de uma forma mais doce. Eu acho que foi muito lindo também para ela, né? Como foi para mim. O Júlio Reis, então, ele fez uma leitura de Cazuza, foi uma composição própria, não foi uma cópia exatamente dito, né? Uma xerox, uma inspiração. Na verdade, quem deu essa deixa para ele, quem passou também isso para ele, essa inspiração, foi muito o Ney, né? Como o Ney queria que fosse esse Cazuza. O próprio Ney Matogrosso. O próprio Ney alinhou isso com ele, falou da forma que ele viu o Cazuza, que Entendi. foi o Cazuza para ele na vida dele. Porque existe o Cazuza para a população brasileira. Exato. Existe um Cazuza para a mãe do Cazuza. Exatamente. Existe o Cazuza no imaginário e existe o Cazuza que conviveu com o Ney. Exatamente. Então, esse Cazuza que ele deu essa deixa pro Júlio. Que ele pediu para o Júlio. Então, assim, passou uma visão dele, de como era o Cazuza, a relação deles. E eu não vou dar spoiler, né, amigo? Por mas favor. é um Cazuza lindo, gente. Suspeita falar, mas eu acredito. Eu acredito. Afinal de contas, veio de seu ventre e de sua criação, uma construção de caráter, pelo que eu te conheço. Sim. Eu não esperava nada menos que isso. Obrigada. Muito legal mesmo. Muito obrigada. Adriana, na Fonte da Arte, hoje você se encontra dando aula de teatro. Sim. Eu gostaria de voltar nesse assunto da professora Adriana. Existe algum limite para procurar aula de teatro? Por exemplo, limitação de idade, limitação de biotipo corporal. Eu sou gorda, eu sou magra, eu sou feio, eu tô velha, eu sou bonita, velha, isso aí. Como é que é isso? Adorei a sua pergunta, porque, gente, vivemos numa época que a gente sofre de etarismo, né? E o etarismo, quando eu falo de etarismo, não é Desculpa, é porque eu ouvi você muito falar sobre os jovens, né? E aí, será que é só até os jovens? Não, adorei você ter abordado isso, porque a gente, quando fala de etarismo, na verdade, esse preconceito com a idade, não é só para a idade de quem é mais velho, também tem a idade de quem é mais novo, né? Às vezes você vai fazer um teste e a pessoa acha que você é muito novo para tal papel, como também, né, que é assim, o etarismo que a gente mais vê que está acontecendo hoje em dia, principalmente, é o etarismo das pessoas mais velhas, né? São os sessentões da vida, os setentões, né? Que para mim, hoje em dia, eu tenho 50 e poucos anos, eu me sinto super disposta para tudo. Eu tenho uma energia que, às vezes, um adolescente não tem, né? E da onde vem essa energia? Ai, amigo, eu não sei. Eu sei que... Não sei. Você faz alguma coisa para ter energia hoje em dia ou é natural mesmo? Olha, eu fazia muita aula de dança, mas eu acho que é... Tem alguma coisa a ver com alimentação?
com exercício físico? Eu acho que é mais... Ou sua família é assim, seus pais são assim, com energia, todo mundo é assim? Eu acho que tem mais a ver com essa vontade de viver, essa alegria de viver. É a mente, né? Eu acho que é muito ligado à mente, Que sabe? comanda o corpo. Total, porque é mente sã, corpo são, né? E por eu ter esse prazer de viver, de estar, de curtir a vida, cada momento, esse prazer me dá uma energia enorme, porque é isso que me dá esse vigor, sabe? E essa questão do etarismo, foi bom você até falar, porque, gente, eu já recebi mensagens de gente com 30 e poucos anos. Ah, eu acho que eu estou velha para fazer teatro. Eu falo, minha querida, eu tenho 50 e tantos anos, eu estou fazendo teatro. Eu tenho alunas com 60 anos fazendo teatro. Há pouco tempo entrou um aluno com 70 e poucos anos, seu José, beijo para você. Entrou para fazer, ele falou, eu falei, você quer fazer curso livre ou se profissionalizar? Ele, não, eu quero ser ator mesmo, eu quero ter o meu DRT. Eu achei lindo, com 70 e poucos anos. Olha, e é possível. Gente, super possível. Inclusive trabalhar com isso, olha, né? A Fernanda Montenegro aí, gente. Oh, pronto. Não, gente, olha, uma coisa eu te grande digo. Exemplo. Não tem idade para ser ator. Você pode ser ator até os 100 anos, até onde você achar que teu corpo te permite, a tua voz te permite, se você até você pode fazer teatro até sentado mudo, se você quiser. E em cima desse assunto, é uma curiosidade. PCDs podem fazer teatro? Devem. Gente, não tem limitação. Cadeirantes, não tem limitação muletas, nenhuma. amputados. Gente, pelo amor, não olha, tem limitação mesmo, né? Eu tenho alunos... Porque não é isso que o mercado mostra, Adriana. Não eu gosto de ser sincero aqui, não Você Pode, porque o audiovisual, agora que está mostrando aí uma personagem diabética, um outro personagem trans, cego. Tudo mais, cego. Já tivemos Down também, né? Com autismo. Com transtorno do espectro autista, você dá aula também? Aliás, a minha turma é um mix, eu não separo. Eu acho que a gente tem que trabalhar com todos são iguais, tá? Na minha turma não tem, eu tenho um grupo de autista, eu tenho um grupo... Não, eu tenho... Todo mundo faz aula junto? Uma turma maravilhosa. Não tem padrão, é a turma. Não tem padrão, que legal. Não importa se você manca de uma perna, se você tem autismo. Gente, nós todos somos iguais. Falo olhando para você. Todos nós somos iguais. Não existe... A limitação está muito na nossa cabeça, mas independente de você ter uma limitação, você pode ser o que você quiser. E o mundo está aí para isso. Experimente, ouse, acredite em você. Faça teatro, faça o que você tiver vontade. Nós podemos tudo. Você pode, nós podemos tudo. Eu parto desse princípio, amigo. Legal. E o teatro também é bom que pode levar as pessoas para um lado da criatividade, né? Às vezes não é atuar. Eu, por exemplo, gosto muito de finalizar áudios, né? É uma coisa muito aquém da atuação, fica por detrás. Sim. Num estúdio, fazendo a finalização, trilha sonora, áudio. Eu gosto muito desse mundo. Tem gente que, você, por exemplo, tem outros dons, como, por exemplo, figurinista, né? Diretora Se te entregarem, diretora de arte, essa é a palavra. Se te entregarem uma obra dos anos 20, você faz a pesquisa e consegue vestir todo o elenco da década de 1920, Total. né? E se for 2080... você também tem a capacidade de pesquisar o que o futuro pode nos trazer de moda e figurinizar, não sei se esse é o termo. A direção de arte, ela na verdade, ela tem que enxergar tudo, né? Cenário o objeto também. De cena, tudo, todos os detalhes. Objeto de cena, onde vai ficar aquela mesa, cadeira, tudo que compõe aquela cena, a direção de arte. Então esse é o papel da diretora de arte. Tudo, ela enxerga tudo que vai acontecer. Esse computador, essa mesa, essa cadeira... E também envolver também o ator. Se é em 94, não pode ter um computador com uma tela plana, por exemplo, né? Tem que ser o tubão. Exatamente. E o ator também, eu vou enxergar que cabelo é esse, que barba é essa, que roupa é essa. Na verdade, a direção de arte desenha tudo. E aí, quem trabalha com a direção de arte? O figurinista, que a direção de arte vai coordenar, né? Vai dar explanar o que ele quer para esse ator em termos de vestimenta, de figurino, e o figurinista vai ser responsável por isso, mas a direção de arte é que tem esse olhar geral do que precisa para a cena acontecer, entendeu? E trabalha com ele, figurinista, o produtor de objetos de cena, e por aí vai, N pessoas que trabalham junto, né?
Mas, além da direção de arte, eu amo trabalhar com a direção teatral, né? Que é, assim, o meu xodó também. Eu amo dirigir. Como eu amo também... Eu amo tudo, amigo. Como eu amo também atuar, gente. Experimentou bastante, né? Muito. E agora pode definir seus Sim. amores verdadeiros. É verdade. E beber da fonte um pouquinho de cada um, né? Ah, isso aqui é É isso interessante. aí. Na vida, né? A gente Na pode vida. carregar isso para a vida. Na vida. Eu também posso? Deve, amigo. Aliás, você pode. Estou olhando para você porque você acredita em você. Vai. Não fique esperando ninguém falar, eu te apoio. Não, não espere ninguém te apoiar. Se baste, acredite em você, porque, olha, você pode. Legal. Recado para a vida, não é Para a verdade? vida. Para a vida, independente da profissão, da ocupação. Muito bom. Adriana, gostaria que você desse suas considerações finais. Sim. E não esquece de falar das suas redes sociais, como é que faz para a gente seguir você, falar com você. Gente, eu tenho poucos seguidores, tá? Mas está lá aberto. Aliás, eu movimento pouquíssimo o Instagram, que é uma coisa que eu preciso movimentar mais. Mas responde direct? Respondo. Demora muito? Mas eu vou te responder. Eu vou te responder. Adriana V _Reis, para quem quiser me seguir. Vai ser um prazerzaço ter você lá me seguindo. Vou te seguir de volta, tá? Então, só ratificando. Adriana V _Reis, tá bom? E as considerações finais. Primeiro, quero te agradecer muitíssimo. É uma honra estar com você. Te admiro muito. Você é um artista, você tem alma de artista. Você é um artista de fato, né? Muito obrigado. Mas você respira arte, amigo. Tudo que você faz com carinho, com talento. Estou aqui, não estou querendo, sabe, jogar confete, não, porque realmente te admiro muito. Esse trabalho que você está fazendo é maravilhoso, é primoroso. Parabéns. Quero que você tenha muito sucesso, de coração. E, com considerações finais, é falar um pouquinho do quanto o teatro é importante para o ser humano. Não pensem que fazer teatro é só para quem quer ser artista. Fazer teatro é um divisor de águas. Pode servir como terapia também? Terapia. Eu tinha um professor que falava, eu odiava isso. Eu odeio quando o aluno vem para cá para fazer teatro como terapia. Eu discordo completamente. Também. Porque teatro é terapêutico. O teatro é literalmente um divisor... Literalmente não, né? Porque não divide, de fato, a água. Mas, falando em metáforas, é um divisor de águas, sim, porque você se descobre um novo ser humano. E, assim, através dessa descoberta, você renasce, você percebe que não tem limitações. Pode até encontrar cura. A cura e também encontrar até uma profissão, né? Porque eu tive alunos que entraram como terapia e hoje em dia se descobriram e falam, cara, eu quero isso para minha vida. Boa. E é isso, a gente se descobre. Eu acho que é uma ferramenta do indivíduo se conhecer melhor, ter um olhar mais generoso para o outro, enxergar a vida com outros olhos também, né? É isso, gente. Façam teatro. Generosidade, alegria, energia, movimento. Não é só de beleza que vive uma mulher. Esta é Adriana Reis. Um prazer imenso estar com você querido, aqui. Gratidão. Já te vi no palco, você transborda a arte realmente. Obrigada. E nos transporta para onde você quiser. E continue existindo, por favor. Saúde para você. O resto você se vira, tá bom? Obrigada, amigo. Amei, gente. Muito obrigada. Um prazer enorme, viu? Gratidão mais uma vez, amigo. Muito obrigada de coração. O Você Pode fica por aqui, prometendo voltar na próxima terça a partir das 8 da noite aqui na TV Alerj, o canal do povo. Eu quero deixar você com o seguinte pensamento, porque você é forte e mais capaz do que você imagina. Só que alcançar os seus objetivos depende apenas das suas ações. Porque você pode. A gente se vê. Até lá!